Olá pessoal, retornando o nosso estudo aí sobre questões de concurso, para quem está pretendendo fazer um concurso para técnico de segurança do trabalho, nós vamos tratar hoje de um assunto que é muito comum em questões, que é a taxa de frequência e gravidade. Esse tema é abordado na NBR 14280, que ela trata da projeção de acidentes para 1 milhão de horas trabalhadas, ou a projeção de dias perdidos e debitados para 1 milhão de horas trabalhadas. É um indicador que nós chamamos de reativo, ele reage à ocorrência de acidente, não tem a princípio um caráter preventivo, mas é muito utilizado nas gestões de segurança do trabalho. Então, nós vamos fazer dois exercícios, o cálculo de horas trabalhadas e o outro o cálculo de taxa de gravidade. Tá, vamos lá aos dois exercícios. Bom, esse exercício ele é basicamente mais de matemática do que propriamente de segurança do trabalho. A empresa aí quer saber o total de horas trabalhadas. Então, uma certa empresa registrou em um mês 3 acidentes de trabalho, sem afastamento. Essa empresa emprega 120 funcionários, dos quais 20 trabalham 160 horas mensais, 70 trabalham 200 horas mensais e 30 trabalham 80 horas mensais. Quantas horas deve ser considerado para que se determine a taxa de frequência de acidente? Então, é um problema de matemática, não está aí um problema de segurança, né? Então, nós vamos multiplicar, basicamente, os 20 vezes 160, 3.200 horas, 70 vezes 200, 14.000 horas, e 30 vezes 80, 2.400 horas. Então, somando 3.200 mais 14.000 mais 2.400, nós temos um total de 19.600 horas trabalhadas. Então, é um cálculo de matemática, só está aí contextualizando junto com a segurança do trabalho, mas é um cálculo de matemática, né? Como as empresas poderiam calcular uma total de horas trabalhadas em um determinado período. Tá? Então, 19.600. Se a empresa aí, com esse valor quiser calcular a taxa de frequência, aí nós temos que pegar o valor de 3 acidentes vezes 1 milhão, dividido por esse total de 19.600. Daria em torno aí de 153,06. Lembrando que a taxa de frequência é uma aproximação centesimal, ou seja, as duas casas depois da vírgula aparecem. Aproximação centesimal. Diferente da taxa de gravidade, que é o número inteiro, que nós vamos ver a seguir. Aí um outro exemplo, com foco agora na questão da taxa de gravidade. No ano de 2016, em uma refinaria de petróleo, ocorreram 10 acidentes de trabalho. Desses 10 acidentes, 4 deles foram com lesão, com afastamento, e 6 com lesão sem afastamento. A seguir apresenta-se os dados estatísticos publicados. Então a empresa, só um parênteses pessoal, acidente é diferente de acidentados, tá? O contexto aí da questão mostra que os acidentes são como se fossem acidentados. Eu deveria explicar, né? Eu gosto muito de explicar o seguinte: dentro de uma empresa, por exemplo, você tem uma pessoa dirigindo um carro e um colega de trabalho. Eles colidem com o carro. Ali nós temos um acidente. Pode ser que nós tenhamos 2 acidentados. Mas isso é um tópico para a gente discutir em outro momento. Eu vou apenas focar na correção do exercício, conforme está sendo apresentado aí. Então a empresa teve 4 acidentes, né? E ela descreve os 4 acidentes aí com afastamento. Em março teve a costa na mão direita, por 5 dias perdidos. Em maio teve uma morte, 6.000 dias debitados. Em julho teve uma luxação na perna esquerda, 15 dias perdidos. Em setembro, uma trabalhadora teve a perda de visão de um olho. Total de dias debitados, 1.800. Nesse período, sabendo que foram registrados 2 milhões de horas no ano. A taxa de gravidade no período foi. Então, ele quer saber a taxa de gravidade no ano de 2016, com esses dados apresentados. Então, eu só estou preocupado com a gravidade. Ela não tem uma relação com a frequência. Então, vamos lá. Então, lembrando, né, a gravidade é uma projeção. Então, eu tive aqui
7.820 acidentes, dias perdidos ou debitados, né, para um total de 2 milhões de horas trabalhadas. Quando atingir 1 milhão de horas trabalhadas, qual vai ser a taxa de gravidade? Então vamos lá. 5 mais 6.000 mais 15 mais 1.800. Isso dá 7.800, 7.820. Então 7.820 vezes 1 milhão dividido por 2 milhões. 7.820 dividido por 2, que dá 3.910. Então essa taxa de gravidade expressa em número inteiro, né? Expressa em número inteiro. Então essa empresa, nas próximas 1 milhão de horas trabalhadas, ela pode ter um total de dias perdidos e debitados de 3.910 dias. Então o que se espera com esse valor? Que a empresa adote ações de proteção para que esse número seja reduzido até chegar ao valor de zero, que é o melhor valor possível, o valor ideal para todas as empresas, para que não haja nenhum tipo de acidente que gere trabalhadores acidentados que venham a se afastar do trabalho, afastando ou não, o ideal, tanto a taxa de frequência como a gravidade, o ideal é buscar sempre o valor de zero. Aí nós estamos buscando um ambiente livre de fatores de risco. Ok? Obrigado pela atenção. Se curtiu, se gostou do vídeo, curte aí, compartilha com quem está interessado em aprender esse conceito, esse tema aí. Obrigado, um abraço a todos.